paz do Senhor. Creio que não tem ninguém aqui com a chama apagada, né? Essa chama está acesa e vai permanecer em nome de Jesus. Até porque o Espírito Santo de Deus está neste lugar. A brasa viva, o fogo ardente. Deus é bom. Deus é lindo. E nos é fiel. E eu fico assim, maravilhada com esse poder de Deus. Quando Ele traz para nós uma oportunidade de estarmos juntos em comunhão, compartilhando da palavra do Senhor, né? Ruminando a cada dia. E o Senhor, Ele anuncia para nós desse amor, dessa fidelidade dele para com cada um de nós. Para com cada um de nós, né? E quando Ele fala dessa chama, Ele está dizendo que é para mim e para cada um de vocês. Que ela não vai se apagar e ela não pode se apagar em todo tempo. Por isso Ele deixou esse livro da vida para usar esses homens e essas mulheres que aqui passou para nos ativar em todo tempo, reconhecendo que assim como Ele fez lá atrás, Ele permanece fazendo nesses dias de hoje. Porque em todo tempo Ele é bom, Ele é fiel. Amém, igreja? Vamos abrir as nossas Bíblias em Neemias. Neemias, eu creio que ele está falando aí nos 4 cantos da terra. A cada dia ele fala um bocadinho para nós. Cada dia tem uma revelação. Porque a palavra de Deus, ela se revela, né? A cada momento sobre nossas vidas. Amém? Neemias 1, a partir do 2. Que veio Hanani, um dos meus irmãos, ele e alguns dos homens de Judá. E eu perguntei-lhes a respeito dos judeus que havia escapado e que restaram do cativeiro, e a respeito de Jerusalém. E eles me disseram: os restantes que ficaram no cativeiro, lá na província, estão em grande aflição e desprezo. E a muralha de Jerusalém também está demolida, e os seus portões estão queimados pelo fogo. E sucedeu, quando ouvi estas palavras, que eu me assentei e chorei, e lamentei alguns dias, e jejuei e orei diante do Deus do céu, e disse: eu te busco, ó Senhor Deus do céu, o grande e terrível Deus, que guarda o pacto e a misericórdia por aqueles que o amam e observa os seus mandamentos. Que agora estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que possas ouvir a oração do teu servo, o qual oro diante de ti agora, teus servos, e confesso os pecados dos filhos de Israel, os quais temos pecado contra ti, tanto eu como a casa do meu pai temos pecado. Amém, igreja? Essa palavra tem falado muito ao meu coração, porque diante de uma posição, de um lugar de cativeiro que aquele povo estava, mas acendeu no coração de Neemias um desejo gerado através do Espírito Santo de estar no secreto, onde a palavra
palavra de Deus diz que ele ficou dia e noite, jejuando, orando ao Deus do céu. Isso leva aquele homem a ter intimidade, a ter relacionamento e a ouvir a voz do Espírito Santo daquela missão que a partir daquele momento o Senhor estaria dando a Neemias. Diante da posição que Neemias estava como um copeiro do reino, o Senhor levantou aquele homem para socorrer aquela nação, aquele povo que era dele, aquele povo onde ali estava enterrado o pai e a mãe, e ele sentiu-se comovido com aquela situação de escombros, né, de ruínas, de fogo que queimaram as portas, que também queimaram pedras, e ali ele lamentou e ele chorou por longo tempo. Quando ele ouviu a voz do Espírito Santo de Deus e foi servir naquela noite ao rei Artaxerxes, por ter intimidade com aquele rei, o rei percebeu no semblante dele de uma tristeza, não era uma enfermidade no corpo, mas era na alma. Havia uma assolação, havia uma tristeza grande no coração daquele homem, clamando, visível, né, a ponto daquele rei perceber e perguntar o que estava se passando com ele. E ele naquele momento teve toda a liberdade, porque assim o Senhor já tinha ido, já tinha visitado o coração daquele rei. Quando ele tirou aquele tempo de intimidade, de secreto com o Espírito Santo de Deus, não tinha como não ser movido lá na frente e as portas serem abertas para que fosse feito segundo a vontade de Deus. Com aquele povo, era o povo de Deus que estava gemendo, era o povo de Deus que estava assolado, era o povo de Deus que precisava de socorro naquele momento, e ele levantou um. Assim o Senhor faz em todo tempo. Ele levanta um com uma missão e junta famílias para a missão. Aleluia. E assim ele foi ter com o rei, e o rei não hesitou. Um homem da confiança, um copeiro do rei, um homem da confiança do rei, mesmo assim, porque Deus já tinha uma missão, já estava escrito. Aquela posição do copeiro era uma posição para vir junto com a posição, a missão. Porque se fosse uma outra pessoa, não ia ter o que aquele copeiro teve, porque ele tinha intimidade com aquele rei. Primeiro, o rei dos reis, onde tocou no coração do rei da terra para abrir portas e liberar cartas. Ele disse: não só a minha ida, mas eu preciso de algo mais. E aquele rei, ele liberou cartas para governadores, liberou cartas ali para os campos, para a fronteira, para Zaf, liberar madeira, porque ele precisaria, ferramentas, tudo, absolutamente tudo que ele precisava para aquele momento. O Senhor liberou, porque o Senhor, quando ele libera cartas, esses decretos são liberados do céu para a terra, e não tem quem detenha, não tem quem freie uma missão do Senhor para aquele que está alinhado no propósito do Senhor. E assim foi aquela condição de Neemias. Neemias então partiu
E quando chegou naquele lugar, Neemias saiu visitando as ruínas, visitando os escombros. Ele saiu visitando aquele lugar onde o povo se encontrava cativo. Havia um cativeiro, e naquele lugar Neemias entendeu que não só havia ruínas, não só naquela cidade, mas sobre aquelas vidas. Porque a palavra de Deus diz aqui que Neemias, ele se humilhou diante da mão onipotente do Senhor. Neemias, ele se arrependeu por ele se arrependeu pela família dele e por todo aquele povo. Ele se posicionou diante do Senhor em favor daquele povo. E não tinha como ele não chegar naquela cidade e fazer uma visita. Visitar aqueles escombros para que ele pudesse entender de que forma ele poderia ajudar aqueles homens e aquelas mulheres, aquelas famílias. Aquelas famílias, elas estavam distantes do Senhor. Aquelas famílias viviam num lugar onde não se submetia, não obedecia, não ouvia mais a voz do Espírito Santo de Deus. E então, naquele momento, ele visitou, reconheceu, viu aonde havia brechas, aonde havia muralhas e ruínas caídas, pedras caídas, para que ele pudesse se reunir com aquelas famílias para mudar o quadro e a história daquela cidade. E a unidade leva a um grande avanço naquele momento, porque em unidade as bênçãos são derramadas sobre o povo de Deus. Deus, ele é bom o tempo inteiro. Então, diante daquelas cartas onde Neemias levou e as portas foram abertas, porque no céu já estava escrito e já tinha decreto sobre aquela condição. Não é diferente nesses dias e nesses tempos de hoje, porque assim o Senhor faz. Ele faz no povo dele no atual tempo. E ele levantou a nossa pastora Lene como um canal, com uma missão. Essa missão que ela está agora é uma missão muito árdua, além de todas que ela já tem. Esse padrão da vida não é fácil. E Deus levantou essa mulher, assim como levantou Neemias, assim como levantou Esther para aquele tempo. Precisava Esther estar numa posição, porque naquele lugar ela tinha uma missão para cumprir. E essa missão, pastora Lene, eu quero te dizer que o Senhor já liberou todas as cartas. Todas as cartas já estão liberadas, porque a autorização vem do céu, a autorização vem do Todo-Poderoso, do grande eu sou, do Rei dos Reis, do Deus soberano. E a porta que o Senhor abre, homem nenhum tem o poder de fechar. E assim foi na vida de Neemias, não foi diferente. Por isso nós precisamos tomar posse de um lugar de tudo feito, porque assim como ele fez com os homens lá atrás, no passado, ele continua nos amando, nos chamando de filhos. E ele diz: aquele que me honra, eu honrarei. Eu honrarei. Então, esse tempo de hoje, o Senhor levanta homens e mulheres improváveis. Ele tem chamado os improváveis para marchar na terra e a nação reconhecer que Ele é Deus. Porque Ele tem levantado
Vem, mas atrás vem um grande avivamento. Deus, Ele é poderoso. Deus é um Deus fiel e faz além do que nós imaginamos e do que nós pensamos. Ele diz que Ele é o Deus de ontem, o Deus de hoje e eternamente será o nosso Deus. Aleluia, Jesus. Obrigada, Pai. Obrigada, meu Senhor Jesus, porque Tu és aquele que não desiste de nós. E Ele nos chama a atenção nesta noite dizendo: qual é a ruína que tem sobre a sua vida? Qual é a ruína que está na sua casa? Qual é o escombro? Qual é a pedra queimada que está na sua casa? Ele diz nessa noite que essa noite é uma noite de cura, é uma noite de libertação, é uma noite de que vai sarar vidas aqui neste lugar, porque só o Senhor, Ele tem o poder de sondar o meu e o coração de cada um de vocês. E Ele diz que Ele é e não há outro além dele. Neemias obedeceu, Neemias se submeteu, Neemias foi corajoso e ele encorajou aquele povo, aquelas famílias, a não desistir da missão. Aleluia a Deus. Ele diz que essa noite é uma noite de recomeço. Recomeço. Onde eu estou precisando recomeçar? Aqui dentro. Qual é a muralha? Qual é a pedra que precisa ser lapidada dentro de mim? Só o Senhor tem o poder. Se eu e cada um de vocês abrirmos o nosso coração e permitirmos que Ele visite, que Ele sonde os nossos corações para que seja mudado de dentro para fora, para que seja gerado através do Espírito do Pai. Ele é o Deus de poder. Ele é aquele que não desiste de cada um de nós, da nossa casa, do casamento, dos filhos, de esposos e esposas, área de trabalho. Deus, Ele é bom e Ele é fiel. E Ele diz que os nossos corações precisam tão somente estar inclinado para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus e obedecer. Obedecer. Quando eu ouço a voz, Neemias, ele ouviu a voz do Espírito Santo. Neemias escolheu chegar em frente, assim como Esther fez, perante ao rei, e falar daquilo que o coração dele estava sentindo, porque ele cria e confiava num Deus poderoso, do Deus do céu. E quando tudo isso aconteceu, Neemias teve apoio, suporte de cada família, e ali aqueles homens, eles não baixavam a guarda, porque existia Sanbalate e Tobias. Eles não baixaram a guarda, eles trabalhavam com uma mão e com a
outra ele tinha uma espada. Esse é o exército valente que o Senhor está convidando na terra para marchar, reconhecendo, confiando e rompendo de fé em fé. Deus, Ele é poderoso e Ele faz infinitamente além do que eu e do que cada um de vocês imagina. E essa reconstrução dentro de nós, amados irmãos, só depende que eu permita e abra a porta do meu coração para que o Senhor faça uma visita, para que haja uma restauração, haja uma mudança dentro de mim, através do que está escrito na palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que eu sou o que a palavra de Deus diz que eu sou. Isso me basta, porque a minha confiança, a minha segurança, as minhas expectativas têm que estar em todo o tempo em meu Pai, Deus soberano e Deus sublime. O nosso olhar não tem que estar para as ruínas. Eu preciso chamar a existência, porque a palavra de Deus diz que em Cristo eu sou mais que vencedora. Quando eu confesso e quando eu chamo a existência, logo a vitória vem. O que a palavra diz? Profetiza ossos secos. Nós precisamos profetizar aonde existem ossos secos. Os ossos secos, ossos sem vida. Eu preciso profetizar para que venha e eu chame a existência e o Senhor vai adiante. Porque quem nos garante é o nosso Abba. Quem nos garante em todo o tempo. Assim Neemias teve a garantia, Neemias teve a confiança, Neemias teve toda a expectativa sobre o Senhor. E quando houve um arrependimento no coração de Neemias do pecado, não só por ele, por aquela nação, por aquelas famílias, logo caiu por terra o gigante. Tobias, quando ouviu falar, naquele momento, Tobias, a reação de Tobias foi falar para os outros que aquilo não iria acontecer. Ele escarneceu, ele duvidou, mas ele não sabia que atrás de Neemias existia um Deus poderoso. Ele não sabia que o Senhor dos Exércitos estava diante de Neemias. E Tobias, então, quantas vezes Tobias foi e mandou convite? Tobias queria matar. Tobias era invejoso. Tobias era ciumento. Tobias era contendeiro. Tobias era tudo que não prestava. Assim era a condição de Tobias naquele lugar. Sanbalate e Tobias, dignos de misericórdia. Sanbalate e Tobias não queriam a edificação daqueles escombros, daquelas muralhas. Ele usou termos duvidando do Deus que Neemias servia. Naquele lugar, então, logo veio uma condição de insistir. Não tem coisas que às vezes a criança insiste com o pai, né? O pai e a mãe diz, me dá esse pirulito, não, menino, você não pode. E assim foi Sanbalate e Tobias, insistindo em todo o tempo para que ele fosse, convidou para vários lugares. E Neemias, confiando, crendo e reconhecendo que
que a missão que chegou até a mão dele era uma missão que ele precisaria cumprir até o fim. Ele não abriu mão. A palavra diz que de dia e de noite ele, junto com aqueles homens, trabalhavam porque dentro de 52 dias foi levantado aqueles escombros, aquelas muralhas. E ele disse: estou numa grande obra e não posso descer. E o Senhor nos chama nesta noite, confiando em nós e colocando sobre as nossas mãos missões, porque cada posição é a posição do seu trabalho, é a posição no ministério. Cada posição aonde você está, Ele tem uma missão para você. O Senhor tem uma missão para cada um de nós aqui neste lugar. Agora cabe a mim e cabe a cada um de vós se submeter, obedecer e fazer. Porque muitas vezes as distrações vêm, muitas vezes você é chamado para participar de muitas mesas, mas só existe uma mesa que o Senhor te convida para participar. Ele não libera você para estar nas muitas mesas, nas mesas das distrações, nas mesas do eu, nas mesas do comodismo, nas mesas que só você se agrada quando você não está na dependência do Espírito Santo de Deus. Porque quando você está alinhada com o propósito, com o chamado de Deus, muitas mesas e muitos convites vêm e você diz não. Não, assim como Neemias fez. Neemias não desistiu. Neemias foi amedrontado, foi ameaçado, foi assolado, mas ele olhava sempre para Cristo, confiando que o Senhor era poderoso, a confiança, e rompendo de fé em fé e chamando à existência tudo que o Senhor deu para ele fazer. Uma missão. E a missão de Neemias foi uma missão cumprida. Será que nós estamos cumprindo as nossas missões no nosso chamado? Será que nós estamos tirando tempo com relacionamento e intimidade com o Espírito Santo de Deus, ouvindo a voz do Pai e obedecendo? Existem lugares que só o Senhor pode nos tirar. Existem escombros dentro de nós que só o Espírito Santo de Deus pode arrancar. Só Ele tem o poder da limpeza. Para isso Ele deixou para nós o Espírito Santo de Deus, o Deus Todo-Poderoso, que muda quadro, que muda história em nossas vidas. Ele diz para nós nessa noite: se há porventura no seu coração alguma ruína, alguma queda, essa noite é a noite de cura. Essa noite é a noite que eu te chamei, eu te convidei para te libertar, para te sarar e para te curar. Porque a missão que eu tenho para cada um de vocês precisam estar sarados. Vocês precisam estar curados. Porque quem está curado cura outros. Só cura quem está curado. E eu chamo nesta noite um exército valente, assim diz o Senhor. Um exército que não se limita. Ele não tem, limites é para nós. O possível fica para nós, mas o impossível é para o nosso Deus. Nessa noite tem coisas impossíveis que você olha dentro de você e você diz: eu de mim mesma não posso. Mas Ele diz: eu sou. Eu sou o grande eu sou. Eu estou contigo. Eu libero para você e autorizo do céu que esses escombros
Eu sou o Deus soberano. Eu sou o Deus que libero decretos para os meus filhos. Libero. E quando eu libero, ninguém tem o poder de limitar os meus decretos. Gostaria de convidar a igreja a se colocar de pé para que possamos adorar ao Senhor. De cada um de vós, para que reconhecemos nele que ele pode mudar em nós toda e qualquer queimadura,